O assunto do momento é a concessão do SAEG, projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 15 de setembro, mas uma preocupação, prefeito. O senhor já explicou que concessão é uma coisa, PPP é outra, privatização é outra, mas a preocupação do contribuinte é a tarifa de água. Com a concessão, a tarifa de água vai subir muito? Carmo, antes de responder essa pergunta, eu acho interessante a gente entender duas coisas. Hoje, Jaboticabal é uma das tarifas mais baratas que nós temos, se comparada à média do Brasil. Na região, então, é a mais barata, se comparado com outras cidades que têm no mesmo porte que o nosso. Ao mesmo tempo, a nossa perda de água é grande. Então, hoje, o nosso caro é o custo de não ter água na torneira. Isso que é caro, é não ter água na torneira, que eu entendo muito bem dessa situação e passei por isso. Durante 18 anos, onde eu morava, faltava água. Então eu sei o que é ficar sem tomar banho, muitas vezes, eu sei, todas as dores que muita gente passou, eu passei. Então, para mim isso é caro. Caro é quando aquilo que é um bem universal e um bem que me traz a dignidade, que me faz com que eu me sinta respeitado, me é tirado. Então o fato de não ter água na torneira da minha casa é uma falta de dignidade para minha pessoa ou de respeito comigo. Eu digo isso em qualquer outra pessoa. Uma outra coisa importante, Carmo, é entender que a nossa tarifa ela é mais barata que 62% da média nacional. Mais barato. Mais barato que a média nacional. E o nosso serviço de água é um dos melhores do Brasil, muito bem avaliado. Ainda assim, nós temos uma agência chamada ARES-PCJ, que é uma agência reguladora, que é quem determina o quanto o valor da água tem que ser. Se eu chegasse hoje e falasse assim, eu vou colocar aí um aumento de 50% a mais na conta de água, e a ARES-PCJ chegar lá e falar assim, tem que ser 3%, vai ser 3%. Um exemplo. Então não é a administração que... Um exemplo. Não, que a agência determina. reguladora. Essa é uma agência. Você tem mais 3 órgãos ainda. Você tem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você tem o Ministério Público, aqui, e ainda você tem o Ministério Público Federal. Então nós estamos falando aqui de responsabilidade, nós não estamos falando de algo que não é responsável. O que eu posso garantir também é que a tarifa social, aquela que são para as pessoas de baixa renda, aquelas que são inscritas nos programas sociais, ela vai continuar existindo. É direito da pessoa. E é um dever nosso, do poder público, garantir o bem-estar do cidadão. Um dos maiores medos de empresários que tem em Jaboticabal, hoje, para fazer não só a ampliação da sua empresa ou a instalação de novas empresas, porque isso eu vivo lá e o Alberto sabe disso, é a capacidade de investimento na rua, que é responsabilidade nossa e nós não temos condições, então por isso que muitas vezes não consegue fazer com que as empresas ampliem, a gente está trabalhando muito com o que a gente tem. Segundo, é a garantia de que vai fornecer água com qualidade de maneira ininterrupta para que o empresário não pare a sua produção, então gere emprego. Então é claro que você não tem atração por uma cidade se ela não tiver estrutura e segurança. E eu vivo isso. Todo santo dia de empresário que vem falar isso com a gente. Recentemente, qual foi o grande problema, além de toda essa situação que o Alberto disse? Empresários chegaram para a gente com um plano de expansão do distrito industrial, de um novo distrito industrial, inclusive, e falou, e aí, como que a gente vai fazer com a estrutura de água? Porque é isso que a gente ouve no dia a dia da população. Quais são os incentivos que uma cidade oferece para que o empresário possa abrir a sua empresa? Além dos impostos. Oferecer estrutura de água, oferecer estrutura de esgoto, oferecer linha de comunicação, oferecer mobilidade, que é no caso do transporte, é uma maneira. Então o que a gente pode garantir, Carmo, que o nosso trabalho, o trabalho do nosso governo, é ter uma responsabilidade com a população para que de maneira definitiva a gente não tenha mais falta d'água e garanta, tanto para o morador, quanto para o lojista, quanto para o empresário, que ele tenha condições de ter água. Eu vou dar um exemplo bem claro, hein? Eu falei de bairros. Jaboticabal hoje recebe a maior parte do seu ICMS do setor do comércio, do varejo. Você já imaginou? Pensa bem, lembra? Vamos lembrar, porque aqui vocês têm gravado, tem aí nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida. A rua Rui Barbosa ficava sem água. A rua Rui Barbosa, o grande centro comercial de Jaboticabal, ficava sem água. Não é, Alberto? É verdade.
a região ali do entorno do shopping ficava sem água. Meu telefone fritava, e com razão. E como é que a gente foi resolver isso? Como é que a gente foi resolver essa situação? Perfurando um poço de quase 700 metros de profundidade dentro do SAEG para gerar mais de 300 mil litros d'água. Aí é que vem agora, eu preciso falar e eu vou pedir aqui, licença. Era preciso fazer esse poço lá dentro? Não necessariamente. Sabe por que nós precisamos fazer o poço? Porque no ano de 2020, aquela gestão que terminou, de maneira muito irresponsável, me faz uma nova estação de tratamento de água com uma empresa incapaz nesse sentido, porque gerou uma série de problemas, que além de diminuir a quantidade de água tratada, nós reduzimos, nós tínhamos o nosso tanque de tratamento antigo, tratava mais de 1 milhão de litros d'água. Essa trata no máximo 700 mil. Perdemos 300 mil litros. Então perfurou o poço, gerou os 300 mil que a gente perdeu. Para tratar menos. Para tratar menos. Sem falar que gastou 8 milhões, que com 2 milhões e 600 mil faria a reforma dos 2 tanques e ainda teria dinheiro suficiente para perfurar todos os poços. E eu disse isso várias vezes. Se tivessem feito isso, eu não era prefeito hoje falando aqui. Porque eu só falei uma coisa em 2020, que eu vou colocar água em 80% das casas de Jaboticabal. E eu cumpri. Coloquei água em 80% dos problemas que tinham na cidade. Se não tivesse feito isso, o resultado das eleições não teriam sido diferentes. Então, é disso que nós estamos falando, é de responsabilidade. Antes de ocupar o cargo como prefeito, eu sou morador e filho dessa cidade. Eu amo essa cidade. Eu sou professor e é dessa profissão que eu vivo. Eu sou bem casado e tenho uma família muito bonita, que me ensinou que eu tenho que respeitar o lugar onde eu vim. Independentemente de quem acha que é demagogia ou não. Eu amo a cidade de Jaboticabal e eu vou lutar para o melhor dela sempre. Só que eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que agir com a razão e com a responsabilidade do que com o coração. Fazer aquele discursinho bonito para agradar e no final das contas não ter o resultado. Eu não quero mais caminhão-pipa andando no centro da cidade ou qualquer outro lugar, fazendo funcionário do SAEG que tinha vergonha de usar a camisa do SAEG, o funcionário, tinha vergonha e medo. Tinha vergonha e medo de usar a camisa do SAEG, hoje não tem mais. Porque tinha que subir em telhado de casa 21 horas, 22 horas, ou seja, 9 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, colocando água na casa das pessoas. Como eu disse, nós resolvemos 80%. A gente vai resolvendo os 20% que faltam. E a gente precisa desses investimentos. Então, aquilo que foi capaz do poder público fazer e fez ainda mais, nós fizemos. Na verdade, todo mundo se lembra que o SAEG era chamado do primo rico da prefeitura. E de maneira muito errônea, né, muito equivocada, dizia que o SAEG emprestava dinheiro para a prefeitura. Isso é um que está na mente, no imaginário popular, mas não existia isso. Mas tinha muito dinheiro. Porque a cidade era menor e eu tinha o quê? Não tinha a irresponsabilidade que teve nos governos passados de autorizar loteamento sem estrutura. Quem teve que arcar com esse recurso foi a prefeitura. E que hoje o nosso governo tem a responsabilidade de qualquer loteador que queira abrir loteamento, ele tem que atender as diretrizes de saneamento, água, esgoto de qualidade e bem-estar da população. Então, gente, como eu disse, fazer política de boteco é muito fácil, mas fazer gestão com responsabilidade, cuidar das pessoas, fazer aquilo que nós viemos, que é para transformar as vidas das pessoas, é o que nós estamos fazendo. E amanhã, quando eu não mais estiver ocupando o cargo de prefeito, quero continuar andando nas ruas de Jaboticabal e as pessoas olhando nos meus olhos, não me agradecendo pelo que eu fiz, mas dizendo o seguinte: foi um orgulho tê-lo como gestor da cidade e que valeu a pena saber que você cumpriu minimamente o seu dever, porque é isso que a gente tem que fazer, cumprir o nosso dever. 11 horas e 42 minutos, vamos ao intervalo.